E aí a gente começa a falar do sistema penal. Então, nessas idas e vindas, eu coloquei aqui, né, eu vou nomeando aí como Sistema Penal com Vocação para o Extermínio, parte 1, né? A primeira parte do sistema penal com vocação do extermínio é essa que compreende de 1500 a 1822, que é um período que o sistema penal ele tem um caráter híbrido entre um sistema privado e público. Entre as previsões ainda da colônia, previsões legais, e a execução e fiscalização dessas penas sendo atribuída ao senhor de escravo. Eu coloquei aqui uma citação do Clóvis Moura, apesar de ele não focar no debate sobre o sistema penal, essa citação é bem interessante para nos mostrar o pelourinho e o tronco como duas metáforas do que caracterizava o sistema penal nessa primeira etapa. Os dois instrumentos de suplício mais usados eram o tronco e o pelourinho, onde eram aplicadas as penas de açoite. O primeiro poderemos colocar como símbolo da justiça privada, o segundo como símbolo da justiça pública. Mas, de qualquer forma, a disciplina de trabalho imposta ao escravo baseava-se na violência contra a sua pessoa. Ao escravo fugido, encontrado em quilombo, mandava-se ferrar com um F na testa. Em caso de reincidência, cortavam-lhe uma orelha. O justiçamento do escravo era, na maioria das vezes, feito na própria fazenda pelo seu senhor, havendo casos de negros enterrados vivos, jogados em caldeirões de água ou azeite fervendo, castrados, deformados, além dos castigos corriqueiros, como os aplicados com a palmatória, o açoite, o viramundo, os anjinhos, também aplicados pelo capitão do mato, quando o escravo capturado negava-se a informar o nome de seu dono, e muitas outras formas de se coagir o negligente ou o rebelde. Então, essa citação mostra o quanto que havia nessa primeira etapa do sistema penal brasileiro essa mistura de formas públicas e privadas de contenções e punições. E eu coloquei aqui uma citação da Ana Flausina que coloca um elemento central. Ela coloca assim: de 1500 a 1822 constitui-se a espinha dorsal da lógica de atuação do aparelho repressivo no país, enquanto um sistema naturalizador da subjugação de base fundamentalmente corporal. Acho que a gente guarda isso para a gente pensar, inclusive as reflexões a partir do primeiro item, né? Primeira fase do nosso encontro. Nessa etapa, eu destaquei aqui dois elementos que me parecem interessantes, assim, de tipificações penais, ainda que a gente estivesse sob a égide das tipificações da colônia, né, dos regramentos jurídicos da colônia. Eu coloquei aqui, por exemplo, em 1669, a criação de uma exclusão de licitude do assassinato de escravos fugidos ou quilombolas. Qualquer semelhança é mera coincidência com o pacote anticrime e o que a gente vem discutindo, né? Quem é o novo capitão do mato, né? Então foi tipificado em 1669 a exclusão de licitude, assim como quer se tipificar agora com os policiais que assassinam jovens negros da periferia. Em 1741 também qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Em 1741, uma tipificação de que quilombo seria o agrupamento que reunisse ao menos 5 negros. Então, a organização criminosa de hoje é o quilombo de ontem, né? Coloquei aqui nesse nosso jogo de cenas aí um outro marco, que é o marco da independência, que me parece importante para a gente construir a
nossa explicação sobre o Brasil, porque a independência, ela nos apresenta um marco neocolonizador. Todo mundo sabe que a nossa independência não foi um processo de resistência, de ruptura, né? Não passou nem perto disso. E mais do que tudo isso, mais do que saber, né, que a gente praticamente não muda o nosso status, é perceber como há uma mudança na geopolítica internacional. E que a gente tem a primeira expressão imperialista, que é o imperialismo inglês. E o quanto que a nossa independência, na verdade, é uma mudança de padrões de dominação, porque a partir dali a gente tem uma subordinação não tanto à coroa portuguesa, mas muito mais ao imperialismo inglês, em muitos níveis, né? A gente até leu, quando a gente estudou Clóvis Moura, como que o capital inglês ele entra aqui de diferentes formas, seja para investir mesmo, né, o Porto de Santos, as ferrovias, né, e tantos outros processos, não só inglês, né, mas as primeiras companhias de energia posteriormente, né. Então o capital inglês entra com investimento e também com financiamento, e aí começa a nossa lógica de dependência a partir do endividamento imperialista. Observar esse momento da independência é observar como aqui também se apresenta nesse marco neocolonizador, a gente percebe o início de um processo de branqueamento muito perceptível. Eu coloquei aqui um dado, né, para ilustrar. No final do século XVIII, dos 326.874 habitantes no Brasil, 274.135 eram negros. E a gente teve, antes da independência, a vinda de Dom João VI em 1808, com mais 10.000 portugueses, e a gente começa nessa etapa um liberalismo escravista, né? Com aquela contradição toda, né? De reivindicar ideais liberais em uma sociedade escravocrata. E o que nós vamos perceber é que daí em diante, e a gente tem ali a Lei Eusébio de Queiroz como um dos elementos, não um elemento central, né? Mas daí em diante, a gente começa a vivenciar uma diminuição da população negra e coloquei aqui, olha só. Primeiro, eu falei que no final do século XVIII tinha aquela quantidade de pessoas, né? Com uma série de elementos, e a gente pode depois tentar falar um pouco mais sobre todas elas. Tarifa Alves Branco, lei de terras, né, combinadas, Guerra do Paraguai, então a Tarifa Alves Branco, 1855, lei de terras, 1850, Guerra do Paraguai, 1864 até 1870, lei Eusébio de Queiroz, e todos esses elementos, de um lado tinha uma desoneração da responsabilidade dos senhores de escravo, diante do fim dessa mão de obra, do fim próximo, né, da possibilidade de exploração dessa mão de obra e dessa mercadoria. E, de outro lado, toda essa movimentação vai gerando um processo de branqueamento que gera, de 1850 até 1864, e aqui nós estamos falando antes da Guerra do Paraguai, porque a Guerra do Paraguai foi uma dizimação de população negra brasileira, né? Mas de 1850 a 1864, a gente tem uma queda de 30% dos escravos em 14 anos. Então, de um lado, a gente pode perceber o quanto que essa queda, os estudiosos vão dizer, por exemplo, que deve ter tido alguma epidemia, alguma doença também como um fator, mas para muitos, entre 1850 e 1864, com a inviabilidade de se estender muito a escravização no país, há um processo de exploração
da população escravizada num grau máximo, que fazia com que essas pessoas morressem muito rápido. Então, nós estávamos falando na hora da interrupção do vídeo sobre, de um lado, esse processo de branqueamento que pode ser percebido nesses anos aí, logo após o fim do tráfico negreiro, mesmo muito antes da abolição, e mesmo antes da Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que os senhores eram obrigados a ir, ou indicar alguém que fosse no seu lugar. E aí os senhores de escravo indicavam seus próprios escravos para guerrear em um país onde não havia escravidão. E muitas vezes esses escravos iam com a promessa de que ao retornar eles seriam libertados, né? E a Guerra do Paraguai, desde o processo de ida à guerra, de treinamento e a própria guerra, foi um processo de uma marca muito forte do genocídio provocado pelo Estado brasileiro. Então foram milhares de mortos. E aquela queda dos 30% que eu havia falado anteriormente foi até mesmo antes da Guerra do Paraguai. Então foram muitos elementos que foram se combinando, né, para garantir o genocídio nessa expressão mais literal, né, da morte matada mesmo. E o que eu dizia é que, apesar de tudo isso, e também por conta disso, essa nossa transição foi uma transição com muitas resistências. O Clóvis Moura, por exemplo, ele vai dizer o quanto que no escravismo tardio, pelo processo mesmo do abolicionismo branco, né, o movimento abolicionista branco, nesse processo foi se criando certas ilusões de que seria para a parcela da população negra, de que se tornar trabalhador assalariado poderia ser algo libertador, e isso em alguma medida criou descompassos e desmobilizações. Mas mesmo assim, apesar desses destensionamentos no período do escravismo tardio, a tônica em todo o período do escravismo pleno foi de muita resistência, muita quilombagem, o que desgastou muito o sistema escravista. Não foi só a lógica internacional, não foi só a divisão internacional do trabalho, não foi só a etapa imperialista, foi também a luta de classes no Brasil, né? E aí, gente, eu entro na segunda parte do sistema penal com vocação de extermínio. A gente falou de 1500 a 1822, e aí o outro grande marco é o Código Criminal do Império. Eu vou agora tentar ser um pouco mais breve, né, para não me alongar muito e chegar até ao nosso objetivo final. A gente pode dizer que nessa etapa o sistema penal ele se torna, antes a gente viu aquela hibridez, né, do público-privado, e agora ele se torna mais oficial, mais institucional. E a gente tem a primeira legislação nacional, né, o Código Criminal do Império, que é um código que mobiliza a sua gramática em torno do controle do corpo negro, ainda não totalmente liberto, né? Então a gente está falando de um código quando ainda havia escravidão. E aí a gente tem uma série de tipificações que eu levantei aqui no slide que podem ser interessantes da gente destacar, né? Tipificação do crime de insurreição, a vedação dos cultos religiosos de origem africana, a necessidade de documento para o livre trânsito daqueles que já não fossem escravos libertos, né? Com a previsão de castigos caso não portassem estes documentos, a criminalização da vadiagem e da capoeira na sua primeira versão,
que depois vai ganhar uma versão muito mais sofisticada no código posterior, mas que aqui tem uma primeira versão e que dá a tônica mesmo de qual era o objetivo, né? O objetivo era o controle da circulação da população negra no espaço. Então, o objetivo do Código Penal do Império e também do Código de 1890 era justamente controlar a circulação da corporalidade negra no espaço público. Isso já como uma previsão do fim deste ciclo, né, e da necessidade de novos mecanismos de controle da classe trabalhadora brasileira. Eu coloquei aqui um destaque, né, para a criminalização da maconha, que ela se tornou oficialmente criminalizada em 1932, mas é interessante perceber como desde esse primeiro código nós temos uma série de discursos que associavam o caráter inferiorizante, né, que ontologizava a inferioridade negra, utilizando do discurso de que eles faziam uso dessa substância e que ela atribuía uma depredação moral, né, do caráter moral da população negra. E do outro lado da história, a gente sabe o quanto que a criminalização da maconha, que inclusive foi muito próxima à criminalização da maconha nos Estados Unidos, que depois será o pioneiro, né, da política de guerra às drogas, mas a criminalização da maconha no Brasil está muito relacionada ao potencial subversivo do uso da maconha para fins medicinais e religiosos. Então, no momento em que a Igreja Católica e a medicina oficial queriam se colocar enquanto hegemônicas, as religiões de matriz africana e o curanderismo eram verdadeiras ameaças, né? E a criminalização da maconha vinha com o discurso de que essas sementes eram trazidas da África, escondidas nas abaiomes, as bonequinhas que as mães costuravam com nozinhos dos retalhos das suas roupas para as crianças, para que aliviasse a travessia desumanizada. E na verdade se fazia uso da cannabis para fins medicinais e culturais religiosos, né? E isso tinha um potencial subversivo muito grande, né? E isso explica muito do porquê da nossa criminalização da maconha ser um tanto quanto precoce, né? Comparando com o resto do mundo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos desdobramentos aí da vadiagem, da capoeira, com o próximo capítulo aí sobre o sistema penal. Falando ainda das transformações econômicas, eu dou mais um salto e eu coloco aqui o café, o assalariamento branco e a exclusão negra como momento seguinte, né? Importante. A crise do escravismo ela é acompanhada do incentivo ao assalariamento branco estrangeiro e todo o discurso de superioridade, né, da força de trabalho branca estrangeira, que vem embutido nisso como uma nova etapa do processo de branqueamento da nossa população. E utilizando aqui um conceito do Florestan Fernandes, ele vai dizer que esse processo, então, de libertação e de assalariamento na economia brasileira vai significar não uma exclusão, porque às vezes a gente tem esse discurso, né? A classe trabalhadora brasileira, aí, a partir daí, é uma classe trabalhadora branca, né? Não é isso. Os negros não eram mais escravizados, e eles se tornam trabalhadores assalariados, só que sempre na condição mais vulnerável, mais frágil. E o Florestan Fernandes vai dizer que a população negra, com esse processo enfim, acho que vocês sabem muito bem disso, né? O quanto que a vinda dos trabalhadores, dos operários brancos,
europeus para cá, ela foi patrocinada pelo Estado brasileiro. Então, ela é uma política de Estado, né? E essa política de Estado coloca a população negra nas margens desse processo enquanto subproletariado, né? Então, é a partir daí que se colocam diferentes intensidades, né, dos mecanismos de exploração desde da matriz racial, né? E aí, voltando para o sistema penal, agora pensando o Código de 1890, o Código de 1890 já tinha uma missão muito mais direta, né, de transformar ex-escravos em marginais. Então, o Código Penal de 1890 criminaliza condutas que não, enfim, criminaliza pessoas não necessariamente pelas suas condutas, mas pela sua condição corporal, né? Eu até coloquei no finzinho desse slide o quanto que é nesse código. Então vejam só, né? De 1890 é o código que pela primeira vez também criminaliza os grevistas. Só que no caso dos grevistas, com uma criminalização atrelada a algum ato, né? O ato de fazer greve, de se mobilizar, fazer mobilizações no seu local de trabalho. As tipificações que controlavam a população negra, elas continuavam atreladas não a fatos, não a atos. E aí a gente começa a voltar pro nosso debate da parte da manhã, né? O que se criminalizava com muita força era a capoeira, inclusive com o discurso de que os capoeiras compunham sociedades secretas, né? E não sei mais o quê. E a vadiagem, né? A vadiagem, a mendicância e a embriaguez, meio que como sinônimos entre si, né? E nesse código, a criminalização da vadiagem, ela se aperfeiçoa. E é bem interessante observar também naquela lógica do qualquer semelhança, blá blá blá, não sei falar a expressão. No caso da criminalização da vadiagem, a primeira vez que você fosse, porque quem era o vadio? O vadio é o que não tinha trabalho e nem residência, né, de comprovação da sua residência. Isso era a vadiagem, né? Era essa condição da pessoa. A primeira vez que você para ser abordado na rua, se você não demonstrasse que você tinha trabalho em casa, você era criminalizado por vadiagem, né? E a primeira vez que você fosse criminalizado por vadiagem, você tinha uma pena de 8 a 10 dias. Depois a gente pode pegar esses detalhes que me fogem, assim. Mas poucos dias de um encarceramento, né? De uma privação de liberdade. Já na segunda vez, você tinha que ir para uma colônia de trabalho e ficar não sei quantos meses e tal. E o que importava não era tanto o resultado final. Por isso que qualquer coincidência, semelhança, blá blá. Porque o que importava não era a pena. O que importava era nesses meses de prisão cautelar, né? A prisão cautelar, a prisão provisória, é interessante enquanto instrumento de controle social, por si só, né? Independentemente da pena final. Então, isso já vai mostrando um pouco desses sinais, né, do nosso sistema penal desde então. Esse código era o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, escrito com Z desse jeito, porque era assim mesmo, né? E o que se diz muito, especialmente quando se estuda a vadiagem no Rio de Janeiro, os estudos mais específicos sobre as criminalizações por vadiagem no Rio de Janeiro, e talvez tenham alguns também em Recife, eu não tenho muito conhecimento, mas eles vão mostrando o quanto, e a gente tinha muito esses 4
quatro polos, né? Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro como polos de propostas de higienização atreladas a uma ideologia positivista, né? Então a gente sabe como coincide com a época da revolta da vacina, dos projetos higienistas, e o quanto que a prisão cautelar por vadiagem ela era muito interessante para esse processo, esse projeto higienista das cidades. E aí, para a gente encerrar esse destaque aqui desse momento histórico, eu coloquei até em negrito uma conclusão importantíssima, né? Percebendo o Código de 1830, o primeiro modelo híbrido público-privado até 1822, este Código de 1890, todo esse olhar para a nossa especificidade vai nos mostrando que na nossa realidade não houve a absorção de um modelo disciplinar corporal aos moldes do panóptico, né? Individual, disciplinador, docilizador, coisa parecida, mas sim uma adaptação, uma tradução do modelo lombrosiano. Eu não coloquei aqui a referência não coloquei, do Luciano Góes. Mas sim uma adaptação, uma tradução do modelo lombrosiano, sendo o marco da construção do primeiro apartheid criminológico marginal. E aí eu coloquei um complemento da citação do Luciano Góes, que é bem importante. Acho que traduz muito do que a gente foi discutindo na parte da manhã. Isso porque aqui não houve disciplinamento de mão de obra para as fábricas. A disciplina da periferia sempre decorreu da necessidade da manutenção da ordem racial estabelecida, alcançada por meio de extrema violência física e mortes, instrumentos indispensáveis na dominação que afligia o corpo negro, objeto de propriedade da raça branca e de atuação da domesticação, direta ou indireta, pelo medo que deveria inculcar aos demais. Então, era esse o objetivo do controle penal no capitalismo independente brasileiro, né? Aqui eu já vou dar mais um salto, percebendo o momento subsequente a essa abertura com o assalariamento, o fim da escravidão e a economia, o ciclo do café como ciclo reitor da economia brasileira naquele momento histórico. Quem vai estudando os primórdios do século XX vai dizer que a nossa industrialização ela nasce como parte da expansão do café. Então, pelas próprias características do ciclo do café, que era um ciclo, não sei quem já teve contato com o Celso Furtado, né? Ele vai explicando, né, o caráter cíclico, né, da economia colonial brasileira, e o ciclo do café tinha algumas características muito próprias, né? E ele, pelas suas próprias características e coincidindo com o assalariamento branco, no ciclo do café a gente começa a ter a criação, porque as relações sociais se alteram com o assalariamento, né, de um mercado interno. E esse mercado interno tem como consequência, uma consequência do ciclo econômico do café o processo inicial de industrialização brasileira. E o nosso processo de industrialização, foi até que eu adiantei um pouquinho quando a gente falou nas perguntas, né, na parte da manhã. O nosso processo de industrialização marcou um momento que havia uma expectativa teórica, ideológica, de parcela dos intelectuais, dos pensadores do pensamento social brasileiro, de que ali a gente podia ter alguma possibilidade de construção de um caminho autônomo. E foram muitos os debates da época, né, dos verdadeiros desenvolvimentistas, os desenvolvimentistas intelectuais, que não necessariamente têm adesão com o desenvolvimentismo estatal, né, com o JK,
Capital e o próprio Jango, né, em algum grau, mas havia um debate entre eles e os socialistas pensando as possibilidades de rumos dessa industrialização. E essa nossa industrialização nos anos 30, ela começa com uma industrialização de bens leves e com uma tentativa ainda que a nossa burguesia, porque é isso, né? A gente sempre fala sobre isso, o quanto que às vezes a gente acha que para tudo, né? A gente pega modelos globais e tenta enquadrar, né, nas nossas realidades. As nossas burguesias não fizeram muitos dos papéis históricos que as burguesias europeias, né, do começo mesmo, do processo revolucionário burguês, fizeram, né? E a nossa burguesia, ela sempre teve um caráter muito, deixa eu pensar uma palavra, vendido mesmo, né? E isso faz com que houvesse muita dificuldade de, por exemplo, existir investimento em industrialização de bens pesados, né? De indústrias de base. Mas nesse momento abre-se a discussão sobre essas possibilidades, né? Ao mesmo tempo, o nosso processo de industrialização, ainda que também tentando nessa nossa companhia siderúrgica e a tentativa de também ter industrialização de bens pesados e de construir um caminho autônomo para o nosso processo de industrialização, também foi uma industrialização que, assim como a gente falava abstratamente na primeira parte do encontro, que não tinha um acúmulo de capital permanente, né? O que faz com que a nossa industrialização inicial dependesse de uma super exploração da mão de obra, né? Então a gente usava, e até hoje usa, a tecnologia que foi descartada, né, pelos grandes centros, porque a gente não tinha condição de produzir tecnologia de ponta e muito menos de adquiri-las, então a gente usava as tecnologias descartadas dos grandes centros e como não tínhamos acúmulo de capital mesmo, né, nos baseávamos na subsunção formal do trabalho ao capital, né, naquilo que nós conversávamos, que era característico da época da manufatura, né, que nós discutíamos anteriormente. Então, havia um predomínio da extração de mais-valia absoluta, né, da superexploração, e aí vem o conceito de superexploração, né, porque tem um elemento que é importante para a gente perceber o porquê que a industrialização não rompeu com o caráter dependente, também tem a ver com o fato de estarmos subordinados a uma burguesia nacional e a uma burguesia internacional. Então, a nossa burguesia nacional era subordinada a uma burguesia internacional, né? Isso fazia com que o que se produzia aqui tinha que ter uma parcela para a burguesia nacional e uma parcela para a burguesia internacional, o que significava que era necessário que se explorasse muito mais esse trabalhador aqui na realidade do capitalismo periférico, né? Então, não tinha tecnologia acumulada, não tinha capital acumulado. E ainda tinham duas burguesias para extrair mais valor, né? Então, isso tudo significa, por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque isso tudo significa que o nosso capitalismo dependente, e aqui eu quero conceituar, quando a gente fala, o Clóvis Moura, ele vai dizer que o escravismo tardio já é a transição para o capitalismo dependente, né? De qualquer forma, Florestan Fernandes, quando ele usa o conceito de capitalismo dependente, ele está falando não de que desde lá de 1500 o nosso é o capitalismo dependente, né? Eles vão falar que ali eram relações sociais escravistas, ou modo de produção escravista, né? Ao gosto do freguês. Para eles, o capitalismo dependente, ele se inicia nas últimas décadas do século XIX. Quando, aí eu anotei aqui acho que é a minha frase mesmo, quando a dominação externa
concomitante a um domínio cada vez mais forte do capital financeiro, que é quando há esse mutualismo das nossas burguesias internas e externas. Então aí se inaugura o capitalismo dependente brasileiro, né? Esse é o grande marco, né, de constituição do capitalismo dependente brasileiro. E o capitalismo dependente brasileiro, portanto, tem essas características de exploração do trabalho, tem essas características de sua burguesia, e justamente porque ele só conseguiria se inserir num processo de modernização conservadora se houvesse um fortíssimo controle social. E é por isso que aqui em terras brasileiras o capitalismo dependente ele se constrói com um forte aparato estatal de controle social. Porque se a gente precisava super explorar essa classe trabalhadora para conseguir entrar nessa engrenagem, isso significava que era preciso pensar aparatos de controle, porque esse capitalismo seria pautado na desigualdade. E esse momento de industrialização, veja, uma industrialização que veio do ciclo do café, é uma industrialização que tem uma harmonia ou um pacto entre elites nacionais, entre burguesias nacionais, entre as oligarquias e a nova burguesia industrial. E nesse pacto se combina, né, e é necessário para garantir essa superexploração, que se manteria o profundo privilégio de uma pequena classe, e que isso se daria com instâncias de controle violentas. Então, o nosso capitalismo dependente, ele tem como importante tripé o Estado, importante, né, parcela desse tripé, o Estado, além do capital e do trabalho, do trabalho super explorado, né, e desse capital dependente, subordinado aos ditames da burguesia internacional, a gente vai ter nesse tripé o Estado autocrático, que é como o Florestan Fernandes vai caracterizar, que é um Estado profundamente violento. Porque só assim, é com essa combinação, que é o que eu adiantei antes, né, na primeira parte, é com essa combinação do moderno e do arcaico, por meio de uma interferência de um Estado autocrático, que se constitui a modernização conservadora, que entre os elementos de controle social e controle penal nosso é muito fundamental na construção desse Estado autocrático. E aí que, junto a tudo isso, nós temos um fim de escravidão com uma condição de marginalização dessa classe trabalhadora que antes era escravizada, uma modernização conservadora, e tudo isso se funde com uma nova etapa do processo genocida do Estado brasileiro. E essa nova etapa, ela ganha um contorno muito próprio, que é um contorno pautado em um mito de uma harmonia das relações raciais no Brasil, né? Então, o que a gente sempre chama de mito da democracia racial. O mito da harmonia racial, ele serve, usando o raciocínio do Abdias, né? Ele vai dizer para quê o mito da democracia racial? Ele vai dizer primeiro para silenciar. Então, já que ele não é explícito, por que você grita? Eu não estou vendo, né? Então, é um racismo velado que abafa a voz daquele que o sofre. Também para falsear. Num contexto internacional, eu já comentei isso em outra ocasião, que a gente teve um estudo, né, da Unesco, porque não era só o nosso país que vivia essa realidade, né, pluriétnica.
depois de processos de escravidão, né? E aí havia uma tentativa de vender, isso bem na época da ditadura, né? De vender a imagem de que o Brasil era um país de harmonia racial, que aqui deu certo, que a miscigenação funcionou e blá blá blá. E aí encomendaram um estudo pela Unesco, que felizmente caiu na mão de grandes intelectuais, entre eles o Florestan Fernandes, que era uma encomenda para mostrar para o mundo qual era o modelo que dava certo, né? E aí os resultados eram exatamente os opostos. Mas o mito da democracia racial também era uma forma de falsear, né? De vender uma imagem de harmonia mesmo. E para aliviar as consciências, né? E aí eu coloquei aqui um trecho do Clóvis Moura, que eu acho que é bem interessante para a gente entender o quanto que essa miscigenação brasileira ela foi pautada em muita violência, né? E eu acho que ele foi muito certeiro na análise dele. Ele diz assim: a miscigenação reforçou hierarquias sociais e classificações discriminatórias. A miscigenação, fato biológico, não criou uma democracia racial, fato sociopolítico. Ela estava subordinada a mecanismos sociais de dominação, estruturas e técnicas de barragem e sanções religiosas e ideológicas. Então ele vai descrevendo na obra dele o que eram essas estruturas e técnicas de barragem que faziam com que o processo de miscigenação, por meio do discurso da harmonia racial, restringisse possibilidade de acesso a direitos, de acesso a espaços, de acesso a condições de igualdade formal e material de pessoas brancas e não brancas. E aí é diante de toda essa característica desse Estado violento, autocrático, que a gente reforça então a caracterização do Abdias, de que a gente constrói então um Estado genocida. E aí eu coloquei aqui alguns elementos, não vou entrar em cada um deles, né? Vou só para os 5 que mais diretamente nos interessa agora, que tem a ver com o nosso objeto, mas eu discuto bastante esses elementos, assim, tem muitas questões que seriam as principais facetas deste caráter genocida. Aqui, quando ele assume o conceito de genocídio, não é o conceito do direito internacional, né? Ele é mais abrangente, né, do que o conceito previsto, né, nos tratados internacionais. E aí ele vai dizer que as principais facetas deste caráter genocida, que são tradutoras dos impactos da política de branqueamento, aliada a um controle social difuso e controlado pela mente. E aí eu coloquei aqui o que me parece ser os principais elementos, né? A compreensão do genocídio desde a exploração sexual da mulher africana, os processos e como se deu o processo de imigração e assalariamento, o controle de informações e o apagamento histórico, isso desde da parte de memória, cultural, identitária, da parte mesmo de apagamento, né, de documentos, sobre o elemento cultural massacrado, então todas as dimensões, né, dos processos de criminalização e desumanização da cultura de matriz africana. E aí, por fim, um outro elemento que é um pilar desse Estado genocida é a adaptação jurídico-penal e o aprofundamento dos métodos violentos das instituições componentes do sistema penal. E aí vem o elemento que eu acho que é o auge para a gente entender o sistema penal brasileiro, que é entender o Código Penal de 1940. Então a gente falou de 1830, 1890, e o Código Penal de 1940, ele expressa a tônica do que nós podemos perceber até os dias atuais, com relação às reinvenções deste caráter de extermínio do sistema penal brasileiro. Eu peguei aqui um trecho, não que eu concorde estritamente com todos os conceitos que a Ana Flauzina traz aqui, mas ela, de certa forma, faz um raio-x desse Código Penal de 1940. Ela coloca assim: ele estaria em consonância
com os apelos de um Estado previdenciário, alinhado às exigências do bem-estar social, além de fortemente influenciado por um tecnicismo jurídico, que, circunscrevendo a atividade do jurista à elaboração e interpretação dos tipos penais, serve necessariamente aos propósitos da democracia racial, na medida em que promove a asepsia completa da raça no texto legal e isola o escopo normativo das práticas por ele desencadeadas e sustentadas, impedindo, por consequência, uma visão global do sistema em que o racismo emerge como base fundamental. O discurso racista criminológico não poderia mais ser assumido de maneira aberta, seguindo, entretanto, vigoroso na orientação das práticas punitivas da direção dos corpos negros, pelo implícito do formalmente aceito ao subterrâneo das práticas inconfessáveis. Para quem teve aula de criminologia comigo, a gente conversa com muitos detalhes sobre esse momento histórico, né? Aqui eu vou tentar ser breve, só para deixar nítido, então, que esse Código Penal de 1940 é o Código Penal vigente, né? Ele teve reformas e tal, mas é o mesmo Código Penal, né? Dos dias de hoje. E ele se apresenta enquanto uma verdadeira expressão do que era a lógica de controle racial com a consolidação do mito da harmonia das relações raciais no Brasil. Porque esse código, ele, na sua aparência, na sua expressão, diferentemente do que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, na África do Sul, que a gente tinha regimes jurídicos de segregação racial, aqui nós não temos, a partir daí, um regime jurídico de segregação racial. Isso não está colocado na lei, né? O racismo ele não está expresso diretamente no Código Penal de 1940. Nós tínhamos, nesse momento, duas grandes influências do pensamento jurídico penal ou criminológico. Uma que era o enraizamento, e a gente pode dizer que era e que é, né? O enraizamento nas instituições de controle penal, nas instituições que compunham o sistema jurídico, o sistema de justiça criminal, que era o enraizamento do pensamento criminológico etiológico, do positivismo criminológico, da noção essencializadora, Lombroso e derivações dele, que tinham forte enraizamento, inclusive com grandes figuras nacionais que os representavam. A grande figura mais conhecida por todos nós é o Guido Rodrigues, enquanto o baluarte, né, a figura intelectual de maior expressão, né, desse pensamento. E de outro lado a gente tinha o pensamento liberal, iluminista, do direito penal, que se expressa aqui, nesse momento, com uma força que, na verdade, não é que era um contra o outro, né? É que, na verdade, o pensamento liberal, iluminista do direito penal, ele era muito adequado para uma nação que se assumia enquanto uma nação que vivia uma democracia racial, né? Todos os estudiosos do Nina Rodrigues, da obra e da trajetória do Nina Rodrigues, eles comprovam o quanto que a escola positivista, criminológica, etiológica, ela tem profundo enraizamento nas instituições de controle. Então, as formações das polícias brasileiras, do judiciário brasileiro, eram feitas pela escola criminológica, né? De outro lado, a gente tinha um código que não declarava o seu racismo em suas linhas de maneira explícita. E é justamente por essa combinação
relação entre o modus operandi, o sentido do trabalho subterrâneo, né, não dito, das instituições de controle penal, que fazia com que, ainda que não precisasse ser dito, nós vivenciávamos daí em diante, cada vez com marcas mais fortes, uma seletividade penal profundamente racializada, né? Então, quando a gente fala do indivíduo suspeito, da suspeição generalizada do indivíduo negro, isso se expressa, ainda que não precise ser dito, né? Isso se expressa no que a gente chama de direito penal subterrâneo, né? Na cultura punitivista e racista brasileira que movimenta as instituições de controle penal. E isso é a tônica até os dias de hoje, né? Então, me parece que esse é de fato um momento muito importante dessa nossa história.